Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. Quão bom é te adorar, quão bom é ser filho ou filha do Pai Celeste. Quão bom é ter um Salvador que é Jesus Cristo e um Consolador que habita em nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Sejam bem-vindos a esta live. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje, Deus colocou no nosso coração para estudar com vocês sobre o novo nascimento e a nova vida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. O Evangelho de João, o capítulo 3, e vamos ver então os versos 3 até o verso 6. Capítulo 3 de João, versos 3 até o verso 6. Aqui, Jesus Cristo falou. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus falou: você tem que nascer de novo. Você nasceu da carne, Nicodemos. Você precisa nascer gerado pelo Espírito Santo. Que bom, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que Jesus Cristo não falou isto para um pagão, ou para um ateu, para um incrédulo. Falou isso para Nicodemos, um dos principais da religião judaica. E queridos, Jesus está falando isso também para você, para mim, para nós os cristãos de Laodiceia. Nós somos cristãos de Laodiceia, da última igreja do Apocalipse, a igreja que vai durar até Jesus voltar. E queridos, como os cristãos de Laodiceia, eles são descritos como mornos, não como frios, nem como quentes, mas como mornos. Então Jesus está falando para nós, os cristãos de Laodiceia. Necessário te é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, natureza carnal, que não pode herdar o reino de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esta mensagem de Jesus, dirigida a Nicodemos, é uma mensagem específica para os cristãos desta última geração. O novo nascimento do ventre materno é chamado na Bíblia de nascimento da carne. Nascemos com uma natureza pecaminosa, física e moralmente pecaminosos. O que nasce da carne é carne, mas a carne não pode herdar o reino de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Precisamos nascer espiritualmente. Precisamos nascer da água e do Espírito como filhos e filhas de Deus. A velha natureza tem que morrer para nascer uma nova natureza, vestida com o manto da justiça de Jesus. A única esperança de qualquer homem, de qualquer mulher, está em Jesus Cristo, o qual trouxe o manto da sua justiça para colocá-la sobre o pecador, que se despe das suas vis e sujas vestimentas. Muitíssimos mesmo depois do batismo, se apegam com unhas e dentes às suas vestimentas imundas. Querem continuar pecando, pecados habituais, pecados conhecidos, conscientes. Eles se apegam às suas vestimentas imundas, tendo Cristo ao lado, pronto, disposto para remover estas vestimentas imundas. Escolhem as manchas e as impurezas do pecado em lugar de escolherem o puro manto da justiça de Jesus. As vestes puras e santas de Jesus nos são oferecidas
para serem usadas no nosso dia a dia, na nossa vida e peregrinação nesta terra. Lembre-se, as vestes santas e puras de Jesus não são oferecidas somente para entrar no céu, para entrar pelos portões da Nova Jerusalém, não. Estas vestes estão sendo oferecidas para o seu peregrinar, para a nossa peregrinação na terra. Meu querido irmão, todos os que entrarem na cidade santa já terão vestido a vestimenta santa e pura de Jesus, já terão o nome de Deus, o Pai, e o nome de Jesus Cristo escritos na testa. Queridos, esta é uma experiência que precisamos ter e desenvolver na nossa vida aqui na terra. Este nome escrito na testa é o nome do nosso Pai, é o nome de Jesus, é o símbolo que o apóstolo Paulo viu em visão e significa submissão da mente e obediência inteligente e leal a todos os mandamentos de Deus. Não serão encobertos os pecados e as faltas para esconder a deformidade do pecado. Não serão encobertos os pecados e faltas para esconder a deformidade do caráter. Nenhuma veste será lavada pela metade, mas tudo será puro e impecável. Deus não faz nada pela metade, Ele faz por inteiro. Ele quer nos lavar totalmente. Ele quer nos dar um coração puro e impecável. Isso foi escrito na meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 66, parágrafo 4. Deus requer dos seus filhos a perfeição, mas é a perfeição que Ele nos dá, não é a perfeição em nós mesmos. Por isso Ele requer de você a perfeição, porque Ele está dando a perfeição dEle para você. A lei de Deus é escrita em nossa mente pelo Espírito Santo. E a lei de Deus é um transcrito do caráter de Deus. E é o padrão de todo o caráter dos filhos de Deus. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos se tornam semelhantes a Jesus no caráter, obedecerão então os mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão parte da família do céu, trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo. Participaremos da ceia do Rei dos Reis, tendo o direito de nos associar com a multidão que foi lavada pelo sangue de Jesus. Foi providenciado um remédio para o pecador. Foi providenciado um remédio para mim, para você, para a doença que se chama pecado. E esse remédio é Jesus Cristo. Jesus é a fonte da graça, onde você poderá encontrar o sangue precioso de Jesus, que é poderoso para nos perdoar todos os pecados. Foi aberta uma fonte. Jesus Cristo na cruz, quando jorrou o sangue das suas mãos e dos seus pés, ali estava a fonte de sangue que nos purifica de toda impureza. Jesus nos atrai para si mesmo, através do Espírito Santo e através da fé no sangue derramado por Jesus. Nós somos limpos do pecado, o mais alvos do que a neve. É isso que o sangue de Jesus faz em você e em mim. Nos tornamos mais alvos do que a neve. Aleluia! Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, abra sua Bíblia, na primeira carta de João, o capítulo 1, vamos ver o verso 7. Aqui diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. E agora o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido irmão, você está sendo atraído por Jesus Cristo através do Espírito Santo.
Jesus Cristo é a fonte da graça. Jesus Cristo quer nos vestir com um manto puro e santo da justiça dele. Ele viveu uma vida perfeita e justa, perfeita obediência à lei de Deus. E ele nos comunica a sua perfeição, a sua santidade, através do Espírito Santo. Primeiro, Jesus nos salva, depois ele nos comunica o caráter santo dele. Cristo é capaz de salvar ao máximo todos os que vêm a ele com fé. Ele nos purificará de toda contaminação, se permitirmos. Mas, se nós nos apegarmos aos nossos pecados, não poderemos ser salvos, pois a justiça de Jesus não cobre. A justiça de Jesus não cobre pecado sem arrependimento. Meu querido irmão, este é um apelo, não para o pagão, não para o incrédulo, mas para o crente que é morno, para o crente que está com um pé no mundo e outro pé na igreja, coração dividido. Jesus está dizendo para você que a justiça dele não é cobertura para nenhum pecado para o qual não houve arrependimento. Temos que chorar sobre os nossos pecados, pedindo perdão. As vestes do nosso caráter precisam ser lavadas até que estejam sem manchas, na fonte aberta, para remover toda a impureza. Se não deixarmos de lado a nossa inveja, se não deixarmos de lado o nosso ciúme, se não deixarmos de lado o nosso rancor de uns para com os outros, nossos sentimentos, nossas mágoas, se não deixarmos de lado esses pecados do coração, que ficam às vezes sutilmente presentes na vida do cristão e ele nem está percebendo, porque ele se assusta com os pecados de fumar, de beber, de adulterar, mas ele não presta atenção nos pecados do coração. Quais pecados do coração? A inveja, o ciúme, o rancor, as mágoas. Nós não poderemos entrar no céu com os pecados do coração. Ali, no céu, não existirá outra coisa senão amor, alegria e harmonia. Meu querido irmão, todos nós deveremos nos arrepender verdadeiramente, chorar pelos nossos pecados. Isso está escrito em Atos 3,19. Abra sua Bíblia, em Atos 3,19. Aqui a palavra de Deus diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, para que o Espírito Santo seja derramado sobre você. Esse é o tempo do refrigério, operado pelo Espírito Santo. O arrependimento verdadeiro levará o homem e a mulher a reconhecer a sua culpa, sem acusar os outros, sem lançar a culpa nos outros, assumir a culpa, como Davi assumiu a culpa do seu assassinato e também do seu adultério. Ele disse para o profeta Natã: eu pequei, e Deus o perdoou. Meu querido irmão, o arrependimento verdadeiro levará o homem e a mulher a reconhecer a sua culpa e reconhecê-la sem nenhum engano e sem nenhuma hipocrisia. A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o verso 10. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o verso 10. Leia comigo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deus não aprova cristãos tristes, porque a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Mas Deus se agrada da tristeza, a tristeza que gera arrependimento. Veja qual é a tristeza que Deus aprova, que Deus se agrada. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos sentir tristeza pelos nossos pecados. Nós deveremos derramar lágrimas aos pés de Jesus, pedindo perdão por aquilo que fizemos em atos
e por aquilo que fizemos em pensamentos. Os que não humilharam assim a alma perante Deus, os que ainda não se sentiram tristes pelos pecados cometidos, reconhecendo a sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição para serem aceitos. Se não experimentarmos ainda aquele arrependimento do qual não se deve se arrepender, e não confessarmos os nossos pecados com verdadeira humilhação de alma, contrição de espírito, aborrecendo o nosso pecado, é porque nunca procuramos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscarmos, nunca encontraremos a paz de Deus. A única razão por que não temos a remissão dos pecados passados é porque não estamos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra da verdade. Não posso me arrepender por você, meu querido irmão. Isso Ellen White escreveu para um irmão da igreja. Ela escreveu na revista Sinais dos Tempos, do dia 10 de junho de 1889. Ela dizia: eu não posso me arrepender por você. Este é um trabalho entre Deus e você. Se o seu coração está contaminado, deve ir até aquele que pode purificá-lo de toda injustiça. Você deve buscar a Deus. Você deve ter o templo da alma purificado se quiser que a bênção do Pai repouse sobre você. O mesmo eu posso dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu não posso me arrepender por você. Eu não posso confessar a Deus os pecados que são seus. Eu só posso confessar os meus pecados. É hora de cada um individualmente buscar a Jesus e contar os pecados secretos, os vícios, os pecados ocultos, aquilo que esposa não sabe, filhos não sabem, aquilo que somente você e Deus conhecem. É hora de confessarmos os nossos pecados para sermos libertados não só do pecado, mas do domínio de Satanás sobre nós. Todos deveremos pessoalmente abrir a porta do coração para recebermos a purificação dos nossos pecados. Apocalipse 3:20, Jesus diz, abra sua Bíblia, Apocalipse 3:20. Aqui Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Interessante, meus queridos irmãos. Jesus não está falando, eis que eu estou à porta e bato, para o pagão. Ah, mas isso pode ser aplicado para o pagão. Também pode ser aplicado para o pagão, para o incrédulo, para o ateu. Mas ele está falando principalmente para os cristãos da igreja de Laodiceia. Para esta última igreja cristã da última geração. É para você e para mim, nós que professamos ter fé em Jesus Cristo, nós que já fomos batizados nas águas e que nascemos do Espírito, mas muitos de nós fizemos do batismo somente um banho, porque não morremos para o pecado e por isso não nascemos como criaturas novas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está falando diretamente para o cristão de Laodiceia. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo, ei, eu ainda estou do lado de fora. Você está indo à igreja, você todo sábado vai à igreja, você está cantando os hinos, mas eu ainda estou do lado de fora. Eis que eu estou batendo a porta. Eu quero entrar na sua vida íntima. Eu quero entrar na sua vida particular. Eu quero revolucionar o seu lar. Eu quero viver com você na sua casa. Eu quero fazer parte da sua vida. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Em outras palavras, vamos ser amigos, porque vamos comer juntos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está convidando a aceitarmos a sua presença na nossa vida, fazer de Jesus alguém presente
em todos os aspectos e negócios da nossa vida. Cumpre-nos abrir a porta do coração, deixá-lo entrar. Ele não partilhará de um coração dividido. Se o coração for dado ao serviço de Mamon, o Deus dinheiro, Satanás às vezes vem disfarçado do dinheiro, dos bens materiais. Se o seu coração estiver cheio do Mamon, do Deus do materialismo, se o orgulho e o egoísmo estiverem enchendo as recâmaras do seu coração, não haverá lugar para o hóspede celestial. Jesus vai continuar do lado de fora. Ele não fará habitação conosco enquanto o templo da alma não houver sido esvaziado e purificado. Não há necessidade de fracassar na vida cristã. Jesus espera efetuar grande obra por você e por mim, e o céu inteiro se interessa na nossa salvação. Vi que muitos professam ser justos, ao passo que o interior é corrupto. Isso foi escrito pela serva de Deus em Testemunhos, volume 1, 159, parágrafo 2. Vi que muitos professam ser justos. A igreja está cheia de membros. Todos parecem justos. Vi que muitos professam ser justos, ao passo que o interior é corrupto. As pessoas não percebem, não enxergam, mas Deus enxerga. Os olhos de Deus percebem a nossa corrupção, a nossa pecaminosidade interior. Não se enganem, Deus olha para o coração. Testemunhos, volume 1, 159, parágrafo 2. Deus olha para o coração. Vocês se lembram da experiência que Samuel teve quando foi para ungir Davi como rei? Ele chegou na casa de Jessé, viu todos os filhos de Jessé, os filhos grandes e bonitos, majestosos, e pensou, será algum destes aí? E Deus disse, está escrito lá no primeiro livro de Samuel, o capítulo 16 e o verso 7, Deus disse para Samuel, não fique olhando para a aparência exterior. Não fique olhando para a aparência exterior, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Queridos, nós como membros da igreja estamos bonitinhos na igreja, bem vestidos, cantando, pregando, participando dos cargos, participando da comissão da igreja, mas Deus está dizendo, eu olho para o coração. Eu sei dos pecados secretos do seu coração e nós precisamos confessá-los. O coração em seu estado natural é habitação de pensamentos maus, paixões pecaminosas. Quando levado à submissão a Jesus, ele precisa ser purificado pelo sangue de Jesus de toda contaminação, para então tornar-se morada do Espírito Santo. Isso não pode ser efetuado sem o consentimento seu e meu. Deus precisa do nosso consentimento. Nós precisamos dizer, eu quero ser purificado dos meus pecados secretos. Senhor, vem e habita em mim. Purifica o templo da minha alma. Se pedirmos, o Senhor nos dará o Espírito Santo para habitar, para limpar e habitar na alma. Pois cada compartimento do templo de Deus deve ser adentrado e purificado. Nenhum recanto da alma deve abrigar uma ponta de egoísmo. Humilhemo-nos diante de Deus. Façamos sinceros esforços para esvaziar o templo da alma de todo o entulho, de toda inveja, de todo ciúme, de toda suspeita, de toda crítica e dos pecados secretos. Queridos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque estamos na igreja, mas muitíssimos que estão na igreja, registrados no livro da igreja, não estão no livro da vida, porque Deus olha para o coração, não só para a aparência exterior. Por isso, com jejum e com sincera oração, esquadrinhemos profundamente o nosso coração, examinemo-nos rigorosamente, deixando o íntimo aberto, desnudo aos olhos de Deus. Vamos abrir a nossa alma, vamos deixar que Deus enxergue tudo dentro de nós, porque nós queremos ser purificados, santificados.
os professos religiosos de Laodiceia. Professos religiosos de Laodiceia não estão dispostos a se examinarem atentamente para ver se permanecem na fé ou se já foram reprovados. É um terrível fato que muitos estão a apoiar-se numa falsa esperança. Não confie no seu coração. Não confie nos seus sentimentos. Porque a palavra de Deus diz, em Jeremias 17:9, o coração não santificado é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Vi que muitos estão a se lisonjear de serem bons cristãos, mas eles não têm nenhum raio da luz de Cristo, não têm por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Estão se enganando. São membros da igreja e podem ocupar bons cargos de liderança na igreja, mas não têm por si mesmos uma viva experiência com Jesus. Um raio da glória divina, um vislumbre da pureza de Jesus, que nos penetre na alma, tornará dolorosamente visível toda a mancha do pecado, pondo a descoberto a deformidade e defeitos do caráter humano. Caminho a Cristo, 29, parágrafo 1. Quando você se aproxima de Jesus, a luz que incide de Jesus brilha em você e você consegue ver manchas de pecado que não via antes. Os olhos de Deus não dormem. Conhece todos os pecados ocultos aos olhos mortais. Os pecados secretos do nosso coração, Deus os conhece a todos e espera pacientemente que sejam confessados e abandonados. O Espírito Santo quer gerar em nós a tristeza, aquela tristeza que agrada a Deus, que se chama tristeza pelos pecados. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Os culpados sabem precisamente quais os pecados que devem confessar para que a sua alma seja purificada diante de Deus. Eu não sei os seus pecados, eu sei dos meus, mas cada um sabe precisamente quais os pecados que ainda não confessou e que precisa ser confessado. Jesus está a nos conceder agora oportunidade de confessar. A porta da graça está aberta, de nos arrepender em profunda humildade e purificar a vida pela obediência e o viver da verdade. Agora é o tempo de corrigir os erros, confessar os pecados que de outro modo teremos que defrontar no dia da ira de Deus. Muitos vão ter que enfrentar os seus pecados no juízo, mas é tarde demais, quando chegar o seu nome para ser passado em juízo, no juízo celestial. Você precisa confessar o seu pecado antes, para que quando o seu nome passar em juízo, queridos, esteja escrito no seu nome e em seu pecado esteja escrito perdoado, purificado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Todos os seus atos, todos os mais secretos atos pecaminosos, acham-se abertos perante o Pai Celestial. Coisa alguma é oculta, coisa alguma se acha encoberta. Todos os seus atos e os motivos do coração que nos impulsionaram estão descobertos aos olhos de Deus. Ele conhece tudo, mas Ele espera pela confissão. Ele espera que você venha humildemente e se ajoelhe e diga: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor sabe todos os meus pecados, mas agora eu quero dar nome aos pecados. Eu vou dar nome a este pecado, e nós precisamos dar nome para os pecados e pedir perdão pelos pecados de forma específica. A lei de Deus alcança os pensamentos e intenções do coração, e ela esquadrinha as obscuras paixões abrigadas no secreto, o ciúme, a inveja, o roubo, o homicídio, a malignidade, a ambição e o mal, que se move furtivamente oculto dos olhos dos homens.
Quão frequentemente os homens exaltam aqueles em cujos corações existem coisas sombrias, que por falta de oportunidade para se exteriorizarem, se mantêm fora da vista. Mas a lei de Deus registra todo o mal oculto. O que Satanás planta no coração. O que é que ele planta nos corações? Ruins suspeitas, invejas, ciúmes, maledicências, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça devem ser desarraigados. Se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Minha consagração hoje, 167, parágrafo 1. Provérbios capítulo 28, meu querido irmão. Provérbios capítulo 28 e o verso 13. Leia comigo. Provérbios capítulo 28 e o verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Creia nisso aqui. Quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas se você encobrir, se você esconder, se você ocultar o seu pecado da esposa ou do marido, ou enfim, de qualquer pessoa, você continua com esse pecado escondido na sua vida e ele vai falar contra você no dia do juízo. Mas se você confessar e abandonar, e Jesus te ajuda a confessar, porque o Espírito Santo dá o arrependimento para você. O Espírito Santo leva você para a confissão. E o Espírito Santo também dá poder para abandonar o pecado. Então, o Espírito Santo faz tudo. Ele nos convence do pecado, ele nos dá o arrependimento, ele nos conduz à confissão e o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado e o Espírito Santo nos dá o poder de Jesus para vencer o pecado. Deus faz tudo em todos que creem em Jesus Cristo. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Todos teriam suficiente luz para ver os próprios pecados, os próprios erros, se assim desejassem. Se houver sinceridade no coração, de conhecer os pecados e as deformidades do nosso caráter, Deus vai nos mostrar as deformidades do nosso caráter. Veja o que a serva de Deus diz, Testemunhos, volume 2, 447, parágrafo 1. Todos teriam suficiente luz para ver os próprios pecados e erros, se assim o desejassem, e sinceramente quisessem abandoná-los e aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Deus é muito puro para contemplar a iniquidade. Um pecado é tão grave à sua vista, tanto num caso como no outro. Nenhuma exceção será feita por um Deus imparcial. Mas se você deseja sinceramente saber a profundeza do seu pecado, a malignidade do seu pecado, e você sinceramente quer abandonar este pecado, o Espírito Santo fará isso. Ele convence você do pecado, ele dá o arrependimento e o sangue de Jesus Cristo purifica você do pecado e o Espírito Santo vem habitar em você, dando para você vitória sobre o poder do pecado. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito Santo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma da contaminação, está de conformidade com o Espírito Santo e pensa nas coisas do Espírito Santo. Não confia em si mesma. Cristo é tudo em todos. Obreiros Evangélicos 287, parágrafo 1. Quando a alma foi purificada, é dever do cristão guardá-la sem mancha. Alta Vocação 156, parágrafo 1. Jesus nos purifica e ele precisa da nossa participação para conservar a alma pura, sem mancha. Como guardar nosso caráter sem mancha? Pela comunhão diária, pela comunhão constante com Jesus Cristo, pela leitura da palavra, pela oração, pela confissão diária. Você está mantendo o seu caráter sem mancha. Isso é o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16. Porque vós sois
o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, no juízo celestial, o perdão tem que estar escrito sobre cada pecado que nós cometemos. Pelo sangue de Jesus Cristo será escrito perdão contra os nossos pecados. Então os pecados de todos serão expostos à vista de todos. Os motivos e as intenções que têm permanecido ocultos nas câmaras escuras do coração serão revelados. Mas sobre todos os pecados confessados estará escrito em cor vermelha do sangue de Jesus, perdoado. Perdoado pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Agora mesmo, muitos tentam fechar o livro das memórias para escapar de confessar os pecados. Não querem confessar os pecados. Tentam apagar o livro das memórias. Mas quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, não o podemos fechar. O anjo relator tem testificado aquilo que é verídico. Tudo que nós temos procurado ocultar e esquecer está registrado. E ser-nos-á lido quando for demasiado tarde para corrigir os erros. Hoje é o tempo da confissão. Hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o tempo de corrigir as deformidades do caráter. Jesus espera pela sua entrega. Jesus continua dizendo, para você cristão de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você e você comigo, seremos amigos. O que fazemos de nós mesmos, agora no tempo da graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. Vou repetir, estou lendo Testemunhos, volume 5, 466, parágrafo 2. O que fazemos de nós mesmos no tempo de graça, ou seja, hoje, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança do caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. E ainda em Parábolas de Jesus, 141, parágrafo 1. Quando a voz de Deus despertar os mortos, virão eles da sepultura com os mesmos apetites e paixões. Queridos, isto é sério. O que Deus está falando em Parábolas de Jesus, 141, parágrafo 1. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriam quando vivos. Então o tempo de mudança é enquanto estamos vivos. O tempo de confissão é enquanto estamos vivos. Depois que morrermos, ninguém pode se batizar no seu lugar, ninguém pode confessar no seu lugar. Não. Cada um terá que buscar por si mesmo o perdão e o batismo do Espírito Santo, a santidade de Jesus, enquanto estamos vivos. Deus não faz milagres para regenerar um homem ou mulher que não quiseram ser regenerados quando lhes foi proporcionada toda a oportunidade e providenciados todos os meios. Parábolas de Jesus, 141. Meu querido irmão, hoje é o tempo da graça e do perdão. Não é possível se salvar sem passar pelo novo nascimento, ser gerado pelo Espírito Santo. O nascimento do ventre materno nos faz carne. Quem é nascido da carne é carne, mas para entrar no céu precisamos ser gerados pelo Espírito Santo. E nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porém, muitos que são batizados não morreram para o pecado. Foram sepultados vivos e não nasceram de novo.
O batismo foi somente um banho, nada mais. O novo nascimento precisa ser uma experiência real com Jesus. Jesus quer salvar e Jesus quer santificar você. Primeiramente, Ele salva pelo seu sangue e depois Ele santifica você, porque o Espírito Santo vem fazer morada em você. E quando você e eu somos templos do Espírito Santo, é porque somos um templo santo ao Senhor. Porque santidade ao Senhor está sendo escrito na nossa testa. Santidade ao Senhor. E o nosso sonho é o céu, é a volta de Jesus, é fazer a vontade do nosso Pai Celestial. O mundo para nós não tem valor. Estamos desiludidos com o mundo e apaixonados pelo céu. Ora, vem, Senhor Jesus. Este é o meu apelo, que assim seja a sua oração também. Deixe-me orar com você. Pai querido, por favor, Jesus Cristo amado, o Senhor que já nos salvou pelo teu sangue precioso, vem derramar o Espírito Santo sobre nós. Nós, os cristãos de Laodiceia, onde a maioria é morna, derrama sobre nós, Pai eterno, o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos dar o arrependimento, para nos levar à confissão dos pecados, para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique e o Espírito Santo possa habitar em nós, fazendo-nos santidade ao Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Fique, querido irmão, querida irmã, com a paz de Jesus. Amém.